Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando daqui nesta manhã de 26, 26, de 6 de abril de 2024, né? O 26 aí é a temperatura, 26 graus nesse momento, um sábado quente em Ribeirão Preto, ensolarado, apesar da chuva de ontem. A temperatura hoje ainda deve subir até os 33 graus e a umidade relativa do ar está em 71%. Possibilidade de continuar ou de aparecer a chuva aí no decorrer do período bem baixo, 2%. Nós teremos 33 de máxima, tivemos 20 de mínima, uma amplitude térmica aí grande, né? Entre a mínima e a máxima, 13 graus. É o outono brasileiro dando as suas caras no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. A cidade é Ribeirão Preto. Bom dia para você, que a graça e a paz do Senhor repouse no seu coração neste momento. Hoje nós estamos fazendo bem rapidinho, porque nós precisamos liberar alguns canais aí que estão precisando fazer algumas coisas rapidamente. Então, o versículo de hoje para nós é esse aqui, ó. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. João, no capítulo 5, versículo 39. Vamos ler de novo? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês terão a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 5, versículo 39. O 5:39 é o Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. É o quarto evangelho da Bíblia Sagrada. Tá ali entre Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Entre Atos e Lucas. Tá bom? Se você achar Atos, que é um pouquinho maior, e Lucas também, que é maiorzinho, você caminha um pouquinho ou volta um pouquinho, você vai encontrar o evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Então presta atenção aqui. O que é que faz sentido nesse versículo? Só ele não daria para entender o que é que estava falando. Mas Jesus estava batendo papo com aqueles que se diziam especialistas, sabe? Especialistas na palavra, na lei, aqueles que ficavam lá nos templos, que ficavam nas sinagogas, né? Olhando e vendo todas as coisas e colocando os seus posicionamentos sobre elas, e as escrituras diziam a respeito de Jesus, mas esses entendidos não entendiam que Jesus era o Filho de Deus. Naquele momento, eles não identificaram Jesus como Filho de Deus. Os judeus não aceitaram como Filho de Deus. Eles sempre achavam que haveria, ou acham que vai haver, uma grande explosão, alguma coisa monstruosa, suntuosa, mas manjedoura não. Manjedoura não dá. Manjedoura é uma coisa de gente muito simples. Manjedoura não. Aonde o boi e a vaca vão dormir, aonde eles passam a noite, aonde tem um coxo que eles vão ali para poder comer, se alimentar à noite. O lugar não é bacana, o lugar é fedido, o lugar é terrível. Manjedoura não, esse não é o Messias. Estava na frente deles. E se vocês olharem minuciosamente aí essa imagem que eu coloquei, você vai ver. Eu gostaria de ser um daqueles que estavam assentados ali em volta para poder ver o que é que Jesus estava falando para eles. Vocês entendem demais das Escrituras, mas vocês não conseguem identificar que sou eu, o Messias, para quem essas Escrituras, para quem a lei aí, ou as Escrituras de Moisés está apontando. Moisés já tinha falado a respeito de mim, mas vocês não acreditam em Moisés, vocês vão acreditar em mim? A lei que domina vocês, vocês não estão acreditando. As Escrituras que apontam a respeito de mim, você não está acreditando. Vocês vão acreditar em mim, que eu cheguei, que sou eu? Deveria ser bem essa conversa, né? E essa conversa deve ter sido muito acirrada. Mas eu lembro de algumas situações
E não sei se você já viu falar, existem algumas situações que muitas pessoas hoje ficam olhando para aquilo que está acontecendo e acabam se perdendo no meio do caminho. Tem uma situação que eu não sei se você já ouviu falar. Alguns especialistas sempre fazem algumas previsões, mas nem eles conseguem saber. Se você lembrar de Thomas Edison declarou uma vez que o cinema falado nunca iria substituir o cinema mudo. Olha que situação. Imagina eu aqui só fazendo micagem e você escutando a minha voz através só da imagem. Né? Você não ouviria, porque o que Thomas Edison preveu foi: o cinema falado nunca substituirá o cinema mudo. E Thomas Edison era uma cabeça inteligente, pensante, errou. O cinema falado ultrapassou e muito o cinema mudo. Em 1928, um sujeito que é muito conhecido por causa dos seus carros, né? Henry Ford declarou assim, ó, as pessoas estão se tornando muito inteligentes, sábias demais. Tão sábias que é impossível uma nova guerra. Em 1928. Já tinha acontecido a primeira, em 1928, Henry Ford, o que idealizou os carros da Ford, né? Tanto é que leva o nome dele, e aí ele declarou assim, ó, as pessoas estão se tornando inteligentes demais, sábias demais, para que haja ou para que aconteça uma nova guerra. O que aconteceu? Uma segunda guerra aconteceu. Muitas outras previsões dos especialistas falharam. Os gênios, obviamente, têm os seus limites, né? Sempre tem os seus limites. Mas, às vezes, a pessoa fica pensando assim, mas então confiar em quem? Confiar em Jesus. Jesus é confiável. Ele tinha palavras fortes, sim, para aquelas pessoas que se chamavam peritos. Esses aí da foto aí que vocês podem ver depois com calma aí. Ele tinha palavras fortes para esses homens, que eram os líderes religiosos dos dias de Jesus, que eles alegavam que ter a verdade, eles eram conhecedores da verdade. Mas, é claro, estava na frente deles aquele que era o Messias prometido e eles não conseguiram identificar. Lembra do Thomas Edison, do Henry Ford? Muito capazes, muito cheios da teologia, muito cheios do conhecimento da lei, e eles eram os homens, os tampas, e não conseguiram identificar. Falharam também. Mas Jesus não falhou. Ao longo dos tempos, nós continuamos falando de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo continua sendo lindo, maravilhoso e disponível para todos aqueles que nele crê. Jesus advertiu aquele sujeito, vocês estudam, o versículo aí, vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas vão dar a vida eterna para vocês. E aí, mas as Escrituras estão apontando para mim, vocês não acreditam? Como é que vocês vão ter a vida eterna se vocês não acreditam em mim? Vocês não querem ou não querem receber a vida. Toda vez que a gente faz alguma coisa e que não reconhecemos que estamos no limite nosso e não no limite de Deus, nós colocamos em xeque a nossa fé. Por isso, eu quero deixar com você uma frase, um pensamento que o autor é desconhecido, mas ela faz muito sentido. Conhecer o futuro é incerto. Mas conhecer quem controla o futuro é a certeza da eternidade. Né? Conhecer o futuro é incerto. Você não conhece o futuro. Você pode até prever que vai acontecer algumas coisas, mas que ao longo desses acontecimentos, das suas atitudes, tudo pode mudar. Muda interno, muda externo,
e a situação muda. Mas se você conhecer quem controla o futuro, você vai ter a certeza da vida eterna. Né? Que tal? Conhecer o futuro é melhor do que não conhecer nada. Mas conhecer quem controla o futuro é muito melhor. Por isso, hoje o desafio para você é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você, pela sua família, por aqueles que estão à sua volta. E você que está aí num leito de hospital, deitado em uma cama de hospital, você que está numa cadeira de hospital aí, ou você que está em casa se recuperando, entrega a sua vida ao Senhor. Hoje nós temos que fazer, apesar de ser sábado, e normalmente a gente ter 30, 40 minutos de liberação, hoje nós precisamos fazer um pouquinho mais rápido. Mas a palavra para você continua sendo a mesma. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está cansado? Está oprimido? Está triste? Está angustiado? Entrega a tua vida aos cuidados do Senhor. Entrega a sua vida aos cuidados de Deus. Ele vai mudar a sua história, tá bom? Ele mudou a minha e depois disso eu tenho problemas sim, mas eu consigo passar por eles com mais facilidade e resolvê-los com maior agilidade e rapidez, tá bom? Então fica aqui o meu convite para você. Fica aqui o meu convite para que você entregue o seu caminho ao Senhor e continue confiando nele, fazendo o que ele pede. E assim você terá a vida eterna. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Sábado 6 de abril de 2024. Podemos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós te oramos nesse momento. Levamos as nossas vozes ao Senhor, porque o Senhor é o dono da vida, Criador de todas as coisas, dominador de todas as coisas. Nesse momento nós levantamos as nossas vozes para dizer ao Senhor muito obrigado por tudo que o Senhor fez nesta semana. Este é o último dia desta semana. É uma semana que se iniciou lá no dia 1º, na segunda-feira, mas que hoje está encerrando os dias úteis ou aqueles dias que nós chamamos que são da semana. O domingo, que era dia 31, se encerrou e encerrou o mês de março com toda alegria, muita gente feliz. E nesse final de semana nós queremos que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre todos aqueles que nesse momento estão orando conosco. Pai, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida da Isabela, do Yuri, da Célia e da sua família, da vó Hilda, dona Luzinete, vó Tereza, Selminha, Geninho, todos aqueles que oram conosco nesse momento, o Emerson, a dona Maria José, que o Senhor dê graça a cada um deles, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um dos seus filhos e filhas que estão encerrando essa semana agradecendo por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor fará. Nós queremos a tua bênção, a tua graça, a tua paz continue repousando sobre a vida de cada um de nós. O Senhor tem cuidado de nós muito bem, apesar dos problemas que enfrentamos, das dificuldades que enfrentamos, problemas muitas vezes por nós mesmos causados, mas o Senhor tem nos dado da tua graça, da tua bênção e a tua paz. Por isso, continua com as tuas mãos estendidas sobre cada um de nós. Oramos por aqueles que estão no leito de hospital, por aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, aqueles que estão nesse momento descansando das atividades escolares, que não estão nas escolas, porque hoje é sábado, aqueles que estão se esforçando, fazendo uma recuperação, aqueles que estão se adequando, aqueles que estão se capacitando para melhor serem remunerados na sociedade. Que o Senhor dê graça a cada um deles, ajude e faça prosperar a vida de cada um. Nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão encarcerados, que seja justa ou injustamente. Aqueles que estão encarcerados justamente, que eles usem esse tempo para reflexão. E aqueles que estão encarcerados injustamente, que sejam libertados rapidamente e que tudo volte à normalidade na vida de cada um deles. Nós oramos por todos aqueles que estão nesse momento
precisando de uma bênção especial. Aqueles que estão procurando um emprego, aqueles que estão na drogadição, aqueles que estão na bebedeira, que estão dependentes de álcool, aqueles que estão tristes, angustiados, aqueles que estão nesse momento depressivos, aqueles que estão precisando de um emprego, mas tem aqueles que já têm o emprego e precisam valorizar o emprego que têm, e aqueles que são os empregadores que precisam valorizar os que são os seus colaboradores e abrir novas portas de emprego conforme a oportunidade e o empreendimento lhes permitir. Nós te pedimos em nome de Jesus, continue com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós, fazendo com que as nossas vidas continuem nas suas mãos. Não permita que nenhum dos seus filhos e filhas se perca. Abre as portas para cada um daqueles que estão esperando uma oportunidade. E aqueles que estão esperando o resultado de um exame, aqueles que estão aguardando a eficiência ou não de um remédio, que o Senhor dê graça a cada um deles. Nós oramos, agradecidos por essa semana e por esse sábado, por esse final de semana, que será um final de semana abençoado. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia, feliz sábado.